Depois da coletiva de apresentação de Marcelo Chamusca, ontem foi a vez do superintendente de futebol Michel Alves falar com a imprensa e não demorou muito para surgir o questionamento sobre as cobranças feitas pela torcida durante o processo de contratação de um novo técnico. Não é porque algumas pessoas estão direcionando o que tem que ser feito, as coisas têm que ser feitas do dia para a noite. A gente nunca fez isso no Guarani, né? Então, outro dia eu fui questionado por que levou 10 dias, 12 dias para trazer um treinador. Era justamente porque nós estávamos naquele momento trabalhando o nome do Chamusca, para assim fazer, trocando ideia, conversando, debatendo. Não é simplesmente liga, aceito, venho e está pronto. Não. O Guarani hoje é diferente. Com 32 jogadores no atual elenco, Michel Alves também comentou sobre a possibilidade de novos reforços para a sequência da temporada, levando em conta que a próxima janela de contratações do futebol brasileiro se abre no dia 18 de julho e vai até 15 de agosto. Nós temos um elenco, o Chamusca mesmo comentou, a nível de números excelente, porque não adianta você ter um elenco inchado e deixar jogador de fora, que é uma grande preocupação. O Guarani sempre vai estar aberto ao mercado, né? Mas a gente também tem que entender o que o Guarani tem hoje de atletas disponíveis nas funções. Então a gente tem praticamente características diferentes em mesmas funções, né? Para gerar uma situação de variação de jogo que o treinador tem a opção de definir e decidir naquela circunstância que o jogo oferece. É até clichê, mas cada jogo tem a sua história, então as coisas acontecem ali, tu tem que resolver e ter a tomada de decisão rápida. Tem a situação da janela, né, que ela foi efetivada esse ano, e muito pensando nisso, por isso que já formamos esse elenco dessa maneira. Durante a entrevista coletiva, Michel Alves também negou que o Guarani esteja atrás de Rodrigão. Sem espaço no esporte, o atacante até chegou a ser monitorado pelo clube campineiro, mas nenhuma proposta foi apresentada à equipe pernambucana. Até porque a gente tem, vamos por característica, nós temos o Lucão e tem o Nicolas. Nós ficar com 3 jogadores próximos de característica. Se fosse daqui a pouco um 9 de velocidade, com uma outra característica, que tivesse livre, uma outra característica de jogo, eu estou falando, para ser mais uma opção. Mas aí tu trazer um outro cara com semelhante, não tem. Mesmo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Guarani depende apenas de uma vitória para dar um possível salto na tabela. E a próxima chance de conquistar os 3 pontos é nesse sábado, quando a equipe enfrenta o Sampaio Correia fora de casa. Nos últimos jogos está empatando, né? E nós queremos muito vencer. Muito vencer. E a gente está muito próximo. É a equipe que mais finaliza. Inclusive, eu estava falando isso com o Chamusca agora. O ajuste é fino, porque o pior e a maior dificuldade seria que você tem que fazer um trabalho de construção para criar. Então, isso o Guarani tem de sobra. Nós temos um número mínimo de gols, mas se cria bastante. Imagina se você tem um número que a gente tem de gols e não cria. O problema era maior. Então, esses ajustes ele já percebeu, né? Nós conversando, trocando ideia, e falamos exatamente sobre isso. A partir do momento que chegar a vitória, as coisas vão melhorar. Essa partida também vai marcar a reestreia de Marcelo Chamusca no comando do Guarani. Treinando a equipe desde domingo, o treinador não vai poder contar com o suspenso Matheus Pereira. Eliel deve ser o substituto na lateral esquerda. O duelo está marcado para 7 horas da noite no estádio Castelão, em São Luís. Bem, vamos repercutir aqui a fala do Michel Alves. Tem uma fala só para completar antes de começar aqui o debate, porque teve aquele episódio que foi veiculado pela imprensa. Aliás, foi o CH quem trouxe a informação de que teve uma confusão no vestiário entre Lucão do Break e o Daniel Paulista. Só um detalhe, eu não disse nome. Eu falei da confusão. O nome é por conta de outras pessoas. Eu falei que houve uma confusão. Não falei nome nenhum de jogador nenhum. É verdade. Mas, curiosamente, né, foi dado um gelo no Lucão do Break na sequência da competição. Isso é verdade. Não. Mas eu não falei do nome do Lucão. Pode pegar todas as gravações, rádio e TV aí. Em nenhum momento falei. Foi colocada essa situação para o Michel Alves. Vamos escutar o que ele respondeu. Eu poderia usar a palavra eu lamento, né? Não vou falar que eu fico triste, não fico, mas eu fico até preocupado. Por quê?
É completamente descabível uma falácia dessa. Né? Completamente. Algumas coisas, naturalmente, a gente guarda em sigilo, mas certeza absoluta, tem o Carlos aqui, tivesse qualquer possibilidade de empurra, não existiu nada disso. E aí eu fico surpreso de alguém imaginar que estão saindo na pancadaria, que estão brigando. Eu vou para o meu 3º campeonato brasileiro no Guarani. Discussões várias. Eu já discuti, não concordo com a opinião de um, não concordo com o outro. Eu sempre digo, a gente pode divergir, dividir jamais. Bom, tá aí, né, o Michel Alves discordando, dizendo que é uma falácia, que isso não aconteceu, mas ficou estranho, né? Por que logo em seguida ao acontecimento ou à divulgação do não acontecimento, disse aí que foi uma falácia, por que o dirigente não veio a público ou então mandou a assessoria de imprensa emitir uma nota, alguma coisa assim? Ele falou do Carlos. O Carlos é o Carlos Rodrigues, que é um grande jornalista e é o assessor de imprensa do Guarani. Mas, cada um no seu quadrado. O clube sempre tenta esconder informações, né? Está na dele, não está errado, e a imprensa tenta descobrir o que é que está acontecendo. Está muito claro isso. E o próprio Michel Alves, traquejado, rodado, experimentado como jogador, como dirigente, ele disse aí, está indo para o 3º Campeonato Brasileiro só no Guarani. Antes ele já tinha sido dirigente e aí ele está acostumado com isso. A coisa funciona dessa maneira. Sempre a imprensa vai atrás para tentar colocar alguma coisa. Não é aqui em Campinas, não é aqui na região de Campinas. É em qualquer lugar do Brasil. É São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Aonde quer que tenha um time de futebol, acontecem estas informações que são jogadas e repercutidas. Como foi o caso do técnico do Guarani. Muitos nomes foram ventilados. E aí até encontrei o Ricardo Moisés naquele evento lá contra o racismo na prefeitura. E ele falou, olha, não tem nada com Humberto Louser. Ele não me falou do Chamusca. Eu também não perguntei. Mas ele disse, não tem nada, absolutamente nada. Estão dizendo aí que o Guarani já fez proposta, mas não fez nenhuma proposta. É normal isso. Batista. Esse tipo de especulação. Eu só vou convidar o torcedor do Guarani para entrar na rede social do Daniel Paulista quando ele se despede do Guarani. Observem que nenhum jogador do Guarani se despediu na rede social dele. Diferente, como é que chamou? Ou chamava o preparador físico dele, que foi embora junto com ele, ou auxiliar? Diferente do Daniel, quem saiu junto com ele, que desculpe, fugiu o nome do rapaz agora, tem lá todos os jogadores do Guarani se despedindo. Por que será que aconteceu isso, né? Mas segue o jogo, Batista. Ele faz... É a retórica dele, é a narrativa dele, e eu sustento aquilo que eu falei. Eu não falei de nome. A confusão aconteceu e eu mantenho o que eu disse. E também é o seguinte, o Daniel Paulista foi demitido. Ninguém falou a respeito da demissão do Daniel Paulista. Ele simplesmente foi demitido, mas foi demitido por quê? Ele foi demitido pela rejeição nas redes sociais. Ele foi demitido pelo trabalho, o time na zona de rebaixamento. Qual foi o motivo pelo qual, aliás, o Daniel Paulista foi lá para o CRB e já venceu 2 vitórias, né? 2 vitórias em 2 jogos. Então, aqui, será que se ele tivesse permanecido aqui, o Guarani já não teria vencido 2 partidas, enfim. Errar a gente erra todos os dias, né, Gleger? Graças a Deus. Eu estou aqui há 15 anos, aqui não tem fake news, não. Aqui, para levar uma informação para o ar, a gente checa, porque todos aqui temos responsabilidade e respeito, não só com o Guarani, mas com o nosso telespectador, que é o nosso cliente. Então, toda vez que sair uma informação daqui, pode ter certeza, ouvinte e telespectador querido, foi de maneira incessantemente descoberta, perguntada e checada, não é?
Mas vamos em frente. Outra coisa que eu queria, se você me permite, já que você está debatendo a história da entrevista coletiva dele, eu acho que ele foi muito mal nas respostas em relação à justificativa do time do Guarani ter levado o jogo lá para a Amazônia, dizendo que é marca, que é torcida, que isso é muito importante. Se não tem autonomia para falar a respeito, e até entendo se isso acontecer, olha, pergunta para o presidente isso. Agora, falar que é uma jogada de marketing do Guarani, que lá tem torcida, Michel, você é um cara inteligente. Não brinca com a inteligência das pessoas, não. O Guarani levou o jogo para Manaus por causa do dinheiro. Ponto. Encerrou aí a polêmica. Ah, mas e o torcedor? Vocês fizeram uma escolha. E é assim que as coisas funcionam. Agora, narrativazinha dizendo que tem torcedor do Guarani, que tem os índios da Amazônia. Por favor, não brinque com a nossa inteligência. A resposta correta seria: o Guarani não pode realizar o jogo no Brinco porque está reformando o gramado. Não tem jeito. O Guarani tentou inverter o mando com o Vasco, a CBF não aceitou. Entre mandar o jogo em Araraquara, ou Limeira, ou em Itu, ou em Bragança Paulista e ter prejuízo, pagar para jogar em Manaus e ter um lucro de R$800 mil, melhor jogar em Manaus. É legítimo isso. Legítimo. Correto ou não? Mas falha o... A resposta é essa. O dirigente estava despreparado para responder a pergunta. Não posso responder. A resposta é essa. Não tem problema. Não pode fazer o jogo no Brinco por causa do gramado. Acabou. E entre jogar num lugar que vai tomar prejuízo, é melhor jogar num lugar que vai ter lucro, pô. E diga-se Isso é evidente. E diga-se de passagem, o Guarani, inclusive, quase ganhou o jogo do Vasco. Exatamente, fez uma grande partida. 96% do torcedor vascaíno. Mas quem me garante que se jogasse no Brinco não ganharia o jogo? Ninguém garante nada. O problema é esse. Não pode jogar no Brinco. Isso aí. Entre jogar em algum lugar que vai ter prejuízo e jogar em algum lugar que vai ter lucro, vai no lugar onde vai ter lucro. Ponto final. É inteligência, acabou. Não adianta ficar justificando aqui, ali. O ponto principal é esse. O Guarani foi inteligente. Não pode jogar no seu estádio, vai jogar aonde ele conseguiu uma arrecadação gigante. Quase 2 milhões, mas tem um monte de despesa. Sobrou 800 mil para os cofres do Guarani. Isso é bom? Isso é ótimo, excelente. É quase uma folha de pagamento. Se bem que o dinheiro vai ser depositado na Justiça do Trabalho, uma parte vai ser retida lá, mas não importa. Todo jogo o Guarani paga para jogar no Brinco. Todo jogo tem que pagar. Tem que colocar no mínimo 4.500 torcedores. No derby, sabe quanto o Guarani teve de lucro? 6 mil torcedores, 19 mil. E, aliás, tem uma resposta já para uma pergunta que todo mundo faz, né, Gleger? Todo mundo, a toda hora, na Rádio Bandeirantes. Mas por que a torcida do Guarani não está indo no campo? A resposta é simples. É só jogar um pouquinho de futebol e esse time que não está jogando nada começar a corresponder. Torcedor é inteligente. Então, sabe, não está indo no Brinco? Então, vê se vocês melhoram o trabalho de vocês, façam dentro do campo um trabalho mais competente, que a torcida é gigante, a torcida volta. Então, o torcedor não é bobo. O que está sendo apresentado até agora pelo Guarani é insuficiente, para não usar outro adjetivo. Vamos dar uma olhada aqui na enquete que estamos fazendo sobre o trabalho do Marcelo Chamusca, que estreia oficialmente na partida de sábado lá em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Correia. Permanência, 54,5%. Os bugrinos não estão acreditando no acesso com o Marcelo Chamusca. Essa é a realidade do momento, né, Batista? É. Essa é a realidade, é o que temos para hoje, para o momento. Mas o Marcelo é um cara que nós vamos perceber aí. Ele deu exemplos do Ceará, exatamente, Fortaleza. Exatamente. Ele vem, daqui a pouco vai abrir a janela, ele vai pedir contratações, vai pedir reforços. O Marcelo não veio aqui à toa não, tá? Eu conheço muito bem o Marcelo Chamusca. É um cara que vai vir, tudo bem, isso aí é a opinião do torcedor, mas ele vem focado, né, em fazer um trabalho, um planejamento para buscar o acesso. Mas você não acha, Gleger, por exemplo, que é mais prudente? Não, ele não vai falar. Exatamente. Não, nós, inclusive. Você não acha que é mais prudente, diante de tudo que nós estamos assistindo, que o Guarani não está fazendo dentro do campo, acreditar no trabalho,
criar uma expectativa moderada, porque precisa transformar esse time num time organizado, pelo menos. Não é? E ainda isso não aconteceu. Dá para colocar no ar a opinião aí do torcedor que está entrando em contato conosco? Se der, coloque no ar. Essa interatividade é muito importante. Vamos colocar no ar a opinião do torcedor sobre esse imbróglio envolvendo o CH e o Michel Alves. Pode colocar aí, vamos dar uma olhada, né? Não tem imbróglio nenhum com ele, Batista. Não tem imbróglio? Zero. Tenho o maior respeito por ele. Só que eu tenho o direito de divergir. Ele fala uma coisa, eu falo outra e está tudo certo. Isso é só no campo democrático da discordância. Simples assim. Não tenho nada contra ele, não. Entre a entrevista do Michel Alves e a informação do CH, fico com a informação do CH. Credibilidade é tudo, Paulo César Pieroni, da Vila Nogueira. Valeu, Paulo. Grande abraço para você, muito obrigado. Mas os dois estão corretos. Eu disse e repito, o dirigente, ele sempre tenta esconder a informação. Aliás, a pior fonte que pode ter é a do dirigente, porque ele está na dele, ué. E a imprensa também está na dela. Ele não está errado. Ele disse. Ele não está errado, ele está defendendo o pão dele lá interno. É o ambiente. E ele disse na entrevista, ele falou, não, gente, já briguei várias vezes, divergimos várias vezes. E isso é realmente absolutamente normal. Em alguns momentos o treinador pede para o cara que está lá, ô professor, não concordo. Olha, se fizer assim nós vamos perder o jogo. Isso aí acontece muito no vestiário. E sabe uma coisa Só que normal? O detalhe é que isso pode ter sido o ponto para que o Daniel fosse demitido. Pode ser. Claro, pode ser. Eu falei depois da partida que foi a gota d'água. Respeitar também. Foi a gota d'água num copo, estava quase transbordando. O Gleger, quantos anos de carreira, Gleger? 20, quase 30? 20 anos. Então, cara, 30, o relacionamento de um que joga 30 anos, pô? Não, joga, ele começou muito cedo. Então é o seguinte... O Carvajal lá, pô, que jogou até os 45 anos. Gleger, 20 anos. De quando eu comecei até hoje, eu tenho 30. O desgaste é normal, gente. O desgaste é normal. E o que é claro, e essa é outra informação, que o grupo já estava desgastado com o elenco do Guarani. Isso acontece toda hora, gente. Eu nunca pedi a cabeça do Daniel Paulista aqui. Eu, Gleger, o Tigrão, deixa o cara trabalhar. O problema do Guarani são os jogadores. O Paulo César Pieroni, que é nosso ouvinte, muito obrigado pelas palavras e pela confiabilidade, da credibilidade de todos nós. Ele sabe disso. Nós fomos muitas vezes, né, Batista, criticados pelo torcedor do Guarani porque nós pedimos para que o Daniel pudesse continuar o trabalho dele. Olha o que ele está fazendo no CRB, que era o último colocado aí. Então a gente conhece o grupo, conhece o trabalho do Daniel. E a torcida às vezes vem com o coração. Isso é normal. E a atitude e as palavras do Michel também são absolutamente normais. Não tem nada de errado disso. Agora, eu fico com a minha informação. Bom, rapidamente aqui, vamos falar também sobre bola rolando, né? Que é o mais interessante. O Guarani vai pegar o Sampaio Correia, não tem um jogador, lateral esquerdo, Matheus Pereira está suspenso, deve entrar o Eliel. Vocês acreditam, começo com você, Gleger, em alguma alteração radical, profunda no time que vinha atuando? O Marcelo Chamusca rasgou elogios ao Maxwell na entrevista coletiva de apresentação. Maxwell, com ele no Cuiabá, foi muito bem. Curiosamente, no Guarani, o cara não fez nada. Quer dizer, não é que não fez nada, ele fez pênalti. Fez pênalti na Série B. Lembra aquele pênalti besta que ele fez contra o Palmeiras? Lembro. Ô, Batista... Você acredita em modificações? Não acredito. E até acho que o Marcelo Chamusca, claro, óbvio, o Maxwell, nós temos que dizer isso. Nas mãos do Chamusca lá no Cuiabá foi muito bem. E isso é verdade, é fato. Né? E ele pode, claro, tentar recuperar o bom futebol desse menino, mas eu não acredito para esse momento. Né? E não vem, olha, o Eliel vai na lateral esquerda, está aí a imagem do Eliel, né? Que vai jogar no lugar do Matheus Pereira, e não acredito nem em mudança tática radical e muito menos em peças. Claro e óbvio que o Marcelo, e eu já disse isso, é um cara que estuda muito o time adversário. Então, se ele percebeu lá no Sampaio Correia que tem uma dificuldade, um exemplo lá pelo lado esquerdo, ele pode reforçar um pouco mais o seu lado direito. Isso pode acontecer porque ele faz isso. Isso é dele.
né? Esse negócio de estudar demais o time adversário e montar o time de acordo com aquilo que ele vai enfrentar. Mas em mudanças radicais, eu não acredito muito. Eu acredito em mudança sim, não tenho nenhuma informação. Eu acho que ele vai com um time no primeiro tempo um pouco mais precavido. Vai jogar fora de casa, ele sabe que ele tem que pelo menos empatar fora de casa pela situação e pelo início do trabalho dele. Mas a linha do Gleger é muito coerente e de um jeito ou de outro nós temos que deixar, eu vou fazer isso nos meus comentários, eu tenho que aguardar e deixar o Marcelo Chamusca trabalhar para ver como é que ele lida com esse grupo de profissionais do Guarani.